Paz do Senhor para todos os irmãos que estão videologados no canal oficial do Ministério Restauração no YouTube. Estamos iniciando mais uma edição do programa Restaura News, programa este que é um programa informativo oficial do Ministério Restauração. Essa edição do programa Restaura News é a edição de número 201. É do 101ª, é isso? Me ajuda, como diria o nosso irmão aquele, né? Me ajuda. Muito bem, queremos cumprimentar a todos, então. Bem-vindo à nossa programação. Tivemos um probleminha aí com a plataforma do YouTube, mas já está tudo solucionado. Você pode deixar o seu like, eu convido você a deixar o seu like e também compartilhar esta programação. É muito importante esse simples gesto, irmãos. Eu insisto, porque através desse gesto, alguém, né, vai ser alcançado. Porque a plataforma do YouTube vai reconhecer essa programação como uma programação relevante. Então vai indicar para outras pessoas e quem sabe uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, né, pode ser alcançada, né? Resumindo, você pode ganhar uma alma através de um simples gesto, tá ok? Deixe seu like, compartilhe e também participe do chat. Na medida do possível, nós estaremos aqui mencionando os irmãos que estão participando. Trabalhos técnicos nessa oportunidade, irmã Valquíria Pinheiro. E o nosso programa Restaura News, como já falei, pertence à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que está localizado na Avenida Farrapos, número 312, bem pertinho do centro de Porto Alegre, a 2 quadras da estação rodoviária. E o nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de Comunicações e Relações Institucionais, evangelista Rodinaldo Goulart. Estamos aqui nessa edição e temos alguns anúncios a fazer. O primeiro anúncio, a irmã Valquíria vai colocar na tela, é um anúncio que nós vamos ter no dia 17 de agosto. 17 de agosto para mim é uma data muito importante. Marcou a minha vida. Data da minha formatura. 17 de agosto de 91. Estava me formando. Muito bem, tá? Então, vigília geral, dia 17 de agosto, a partir das 23 horas, aqui na Avenida Farrapos, número 312. Se você nunca veio numa vigília geral, esse convite é para você. E você que já veio, você sabe como é que é, né? A irmã Valquíria também já esteve aqui em algumas vigílias. É um fogaréu, é muita gente, é uma glória de Deus, é muito boa a vigília. Eu me sinto renovado quando eu venho nas vigílias, né? Ultimamente eu tenho acompanhado pelo YouTube, mas é muito boas vigílias. E você que é jovem, você que, né, é meia idade, pode estar conosco. Marque essa data, salve essa data, 17 de agosto, a grande vigília geral da juventude do Ministério de Restauração. Muito bem, queremos também informar que no próximo domingo, dia 4 de agosto, nós vamos ter aqui também na sede um culto que é todo ele em inglês. Às vezes o pessoal diz, né, não, todo ele em inglês. O dirigente fala inglês, o pregador em inglês, os louvores em inglês. Então você que quer aprender uma língua, um idioma, é um local propício para você estar domingo pela manhã, a partir das 10h30. Você vai então ter a oportunidade de cultuar a Deus em inglês. Dia 4 de agosto. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Muito bem. O horário avança muito rapidamente, são 20 horas 16 minutos. Nós temos algumas pautas nesta noite, mas antes de prosseguir, eu quero fazer menção aqui, mais uma vez, dos irmãos que estão conectados conosco, né? E um deles aqui é o irmão André Rodrigues, de Gravataí. Ele está entrando na penitenciária para anunciar o evangelho, que é membro da capelania, irmão André Rodrigues, e congrega ali em Gravataí, presbítero André.
Também está conosco aqui a irmã Daniela Wolff, minha conhecida de longa data, Jovita Vaz, de Viamão, Salete da Silva, Ana Luísa, de Arroio Silva, Aline Machado, Lourdes Goulart, de Santa Rosa. Também aqui os irmãos Angelina Camargo, Caxias do Sul, Deus abençoe. Elza Liques, de Viamão, Rejane Linhares, de também Caxias do Sul, Valquíria, não é tu, né, que é Tavares, de Viamão, mas Valquíria, para quem não sabe, congrega em Viamão, a Valquíria Pinheiro. Essa aí também. Clarice, sim, dos Santos, Orley Góes, Claudemiro Rodrigues, da área Cabriúva, em São Paulo, nosso irmão querido, Deus abençoe. Márcia Machado, de Viamão, Ana Matos, também de Carazinho, e Emma Francine, de Camaquã. E aqui o evangelista Osmar, de Santa Catarina, também entrou. Você é muito bem-vindo. Você que está conectado conosco, eu quero te convidar, deixe o seu like. Nós estamos agora com 38 aparelhos conectados e nós estamos aqui com apenas 34 likes, ou seja, está faltando 4. Então deixe o seu like, é importante, compartilhe a programação, irmãos. Eu insisto nisso porque você fazendo isso, você estará ajudando a obra do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor e em seguida nós vamos ter uma entrevista internacional. Fique ligado, não saia daí. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem pra ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegado e estou sendo provado, Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o teu lamento. E não demora a minha prova. E pelos olhos da fé eu vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, Mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, Mas Deus está comigo. Você crê que Ele está contigo? Aleluia! Vacío me encuentro, tu amor no tengo, necesito verte y volver a nacer. No veo amigos, estoy muy solito, ¿qué debo hacer? Nada me pertenece. Vacío me encuentro, tu amor no tengo, necesito verte y volver a nacer. No veo amigos.
¿Qué debo hacer? Nada me pertenece. Hoy me entrego por completo. Restaura todo lo que tengo y las heridas del pasado. Sánalas, por favor. Perdona todo lo que he hecho. Estar contigo es lo que quiero. Ven y quédate a mi lado. Cansada estoy sin tu amor. Gracias por perdonarme, eres tan grande. La vida me diste y yo voy a amarte. Del mundo me libraste, mi corazón rescataste. Yo quiero servirte, ahora vuelvo a sentirte. Gracias por perdonarme, tú eres tan grande. La vida me diste y yo voy a amarte. Del mundo me libraste, mi corazón rescataste. Yo quiero servirte, ahora vuelvo a sentirte. Hoy me entrego por completo. Restaura todo lo que tengo y las heridas del pasado. Sánalas, por favor. Perdona todo lo que he hecho. Estar contigo es lo que quiero. Ven y quédate a mi lado. Cansada estoy sin tu amor. Hoy me entrego por completo. Restaura todo lo que tengo. Estamos de volta com o programa Restaura News. Ouvimos aí esse louvor abençoado do grupo da Superintendência de Música e também esse louvor com a irmã Nazarena Baez. Muito bem, já estamos na tela aí com o nosso missionário lá da Inglaterra, missionário Cleiton Birman. É isso mesmo, irmão Cleiton? A paz do Senhor, querido irmão Jorge Wolff. Sim, Cleiton Burgdorf Biermann. Burgdorf Birman. Tá no lugar certo, né? Irmão Cleiton, uma alegria estar conversando com o senhor nessa oportunidade. Que horas são agora aí onde o senhor está? Agora já são 00:24. São 4 horas de fuso horário do Brasil. 4 horas. Não quero atrapalhar o seu sono aí, né? Não, na verdade, irmão, até eu falei com o evangelista Rodinalvo que a gente sempre que eu chego tarde em casa, vou jantar, né, fico com a família, eu vou dormir praticamente 00:00, 1h, mas como amanhã é meu dia off, meu dia de folga, então a gente pode estender um pouquinho mais, né? Glória a Deus. Bom, Cleiton, sim. Eu vou primeiramente deixar que o senhor se apresente, né? Você já falou o seu nome. O senhor está como missionário na Inglaterra. Qual é a cidade? Nós estamos aqui em Bridgwater, no estado de Somerset. A cidade mais expressiva, próxima aqui é Bristol. Bristol, onde John Wesley e George Miller tiveram grandes influências no passado, né? Então, tem Londres, tem Birmingham, tem Bristol. Nós estamos próximo de Bristol, a 150 milhas de Londres. Sim, não, mas o que interessa é que Deus mandou o senhor para ir para começar uma obra. Quanto tempo o senhor já está aí na Inglaterra? Agora, no mês de setembro, completam-se 5 anos que eu cheguei aqui. Eu cheguei no mês de setembro, no dia 20 alguma coisa de setembro, vindo da Itália, né? Após ter passado um tempo na Itália lá. Deus falou conosco, Deus começou a trabalhar e usava ímpio. Era lindo de ver que eu estava chegando na Itália junto com o missionário Rodrigo
com o propósito de fazer o documento e estar junto naquela obra. E no primeiro, segundo mês já, os ímpios diziam, pega teu documento, vai para a Inglaterra. E eu dizia para eles, amigo, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para fazer a obra de Deus. Mas Deus estava usando as jumentas para dizer para mim, olha, aqui é só uma passagem. O caminho que tu vai seguir é a Inglaterra. E eu não imaginava, jamais pensava, jamais imaginava que um dia estaria na Inglaterra. E ali Deus foi usando as jumentas e foi falando, e as pedras. E eu sempre duro, né, cético, digo, não, eu não tô na Europa. Desde que vim abrir mão do projeto que eu tinha financeiro no Brasil para a obra missionária, eu nunca vim para cá por causa do dinheiro. E aí eu chego na Itália para fazer o documento para ajudar o missionário Rodrigo Sica, os ímpios me mandavam para a Inglaterra, vamos dizer assim, onde se fala que é um dos países, né, um país de primeiro mundo, país onde a libra é mais valorizada que o dólar, mas era um projeto de Deus, né? Depois da minha passagem pela Itália, ter vindo para cá. Eu ia falar, né, acho que você mencionou o nome do irmão Rodrigo Sica, que é o nosso missionário na Itália. A sua história na Inglaterra está se assemelhando um pouco com a história do irmão Rodrigo ali na Itália. Ele também foi para uma cidade do interior, uma cidade pequena, né? Próxima de um grande centro turístico, enfim, mas uma cidade pequena. E o senhor também. E o irmão Sica, acho que foi esse ano que ele inaugurou a igreja ali, né? Foi esse ano. Depois de quase 5 anos, as pessoas dizem assim, mas a obra de Deus... Esses dias nós conversávamos, eu e o irmão missionário Rodrigo Sica, que numa oportunidade Deus tem que levantar alguém que passou pela Europa para participar das escolas de missões, para a gente trazer um panorama sobre o desafio missionário na Europa. Sim. É bem diferente de um desafio missionário na América Latina, do Brasil, América Latina. É bem diferente. A gente chega aqui com a visão missionária, impactado com o curso de missão, mas chega aqui a gente tem uma outra realidade. Eu lembro um certo dia, meu irmão, que Deus me trouxe uma visão sobre o que é a obra na Europa. Eu chegava, olhava para um lugar assim, cheio de escombro. E não eram escombros pequenos, eram de grandes catedrais, de grandes prédios, de grandes monumentos. Eram escombros muito grandes, pedras em cima de pedras, eram algo assim. E eu disse, Senhor, mas o que é isso? Deus para mim disse, esta é a Europa. Eu disse, Senhor, me faz entender então um pouco mais sobre o que o Senhor quer falar sobre a Europa. Deus disse assim, a Europa foi onde eu construí grandes projetos. A Europa foi lugares onde Paulo passou, onde grandes homens, depois dos apóstolos, passaram. A própria Inglaterra, você vê aqui, você vai onde passou John Wesley, eu estive na casa de John Wesley, no túmulo de John Wesley, Spurgeon, John Burney, John Miller, esses grandes homens passaram aqui e marcaram história, revolucionaram de uma forma sobrenatural esses países. A própria Inglaterra, a rainha da Inglaterra, na época de John Wesley, a história nos conta que ela dizia, rainha, os exércitos do mundo estão tentando contra nós. Ela disse, olha, não me importa se os canhões do mundo todo se voltem contra a Inglaterra. O que eu mais temo não é os canhões dos inimigos contra a Inglaterra. É quando um homem se coloca de joelho para orar para o seu Deus. Aí eu sei que verdadeiramente uma ação sobrenatural acontece e nós não podemos parar. E ela se referia a John Wesley. John Wesley. Então, olha só, a rainha, a autoridade maior na monarquia na época, dizia que não temia os canhões do mundo, mas temia a um homem que temia a Deus. Realmente a Europa foi um berço, né, do evangelho, do pentecostalismo. E hoje, como é que está aí, irmão? O senhor falou nessa visão que o senhor teve dos escombros, então é interessante nós... Eu entendi assim, nós que somos aí do Rio Grande do Sul, a gente entende, né? Você vai plantar, depende o terreno que você vai pegar, tem grama, tem árvore, tudo tem um preparo. Aí você pensa assim, como é que eu vou começar algo no meio de escombros? Eu preciso primeiro limpar. Eu preciso começar uma limpeza para depois reconstruir algo, né? Não usando o fundamento, mas usando a revelação que Deus deu para esses homens no passado. Então você tem que escavar. Aí eu lembro que o pastor Humberto, ele fala sobre a visão do ramo, que a videira você tem que plantar.
E você tem que se esforçar, você tem que esperar, você tem que... Não é algo tão rápido, tão fácil. As pessoas dizem, irmão Cleiton, mas aqui no Brasil você abre uma igreja, irmão, eu me lembro, nós ia fazer evangelismo num bairro, na outra semana nós já tínhamos uma congregação. Nós já tínhamos uma garagem para fazer culto. Aqui na Europa, o primeiro lugar é que você não consegue nem alugar para fazer uma igreja, se você não alugar de uma igreja já que exista, que tenha todos os seguros, que paga tudo para poder fazer culto. Então, você já parte do princípio que você precisa alugar de alguém que já existe aqui, né? De igrejas centenárias como a Metodista, como a Batista, Igreja Católica. E aí, para o irmão ver que já é a primeira barreira que nós sofremos, porque eu estou há anos correndo atrás disso e sempre as portas se fecharam. A última igreja, que é antes dessa que a gente conseguiu agora, eles nos pediram informação da nossa igreja, eu mandei todas as informações, eles foram lá e pesquisaram e disseram, não, vocês são igrejas pentecostais conservadoras, vocês vão ferir os nossos princípios, nós somos uma igreja identitária, que nós não discriminamos gays, nem lésbicas, a nossa igreja é aberta para tudo, então nós não temos a porta aberta para vocês. Eles, na cara dura, eles disseram para nós que por nós ser conservador, por nós ser não era bem-vindo. Não era bem-vindo. Então você vê como que a igreja ela está prostrada aqui, diante da situação do século presente. Hoje, infelizmente, muitas denominações estão aderindo à questão da igreja inclusiva, né, para não discriminar ninguém e tal. Isso é a cultura do mundo, né? Mas, irmão Cleiton, eu falava da semelhança da obra que o irmão está começando aí na Inglaterra e com do irmão Rodrigo Sica na Itália, que ele inaugurou um templo. Nós estamos na iminência de inaugurar um templo aí na Inglaterra. É isso mesmo? Irmão Jorge, depois de alguns anos, né, batendo na porta, eu fui para Exaó. Eu disse para o pastor os dois, olha, eu vou para Exaó porque eu preciso viver algo sobrenatural, porque eu já estou cansado, eu já não consigo entender muita coisa, Deus se calou, eu vejo que Deus não deixa eu sair daqui, mas também Deus está calado. O que está acontecendo, né? Irmão, quando for falar sobre a inauguração aí, né, o que nós estamos prestes a fazer agora em setembro, né, ou agora em agosto, não sei bem. Dia 7 de setembro será a inauguração. Fala um pouquinho sobre esses desafios que o irmão enfrentou aí, nessa questão cultural. Pois é, irmão, quando eu cheguei aqui, né, por uma direção de Deus, por uma revelação de Deus, uma família, né, a primeira família que nos recebeu aqui foi a que abriu a porta, abriu a sua casa para começarmos culto antes da pandemia, foi em 2019. Você viu o mistério, que essa família hoje, ela foi em Londres, comecei em Londres, mas devido à pandemia nós ficamos proibidos de fazer culto porque nós não éramos igreja registrada e não tínhamos prédio próprio, então nós não tínhamos como fazer reunião, porque era assim, se houvesse reunião e fosse feito denúncia, era 10 mil libras por cada pessoa reunida. Então nós se reuníamos sempre 8, 9, 10, nós iríamos pagar uma multinha de 100 mil libras assim por uma reunião. Então a gente optou por não fazer uma reunião na época, né? E ficamos 2 anos sem fazer culto por causa da pandemia. E essa família que nos recebeu, ela morava em Londres. E depois da pandemia, minha esposa minha esposa e minha filha ficaram muito doente mesmo. Eu tive que mandar minha esposa para Portugal com a minha filha, ficar lá praticamente 1 ano e meio lá em Portugal. E eu aqui continuei aqui, né? Vamos ver que faz 5 anos que eu estou aqui, que agora esse ano eu já recebi a carta do governo que eu tenho direito ao meu visto permanente. Glória a Deus. E aí, né, fiquei 1 ano e meio longe da minha família lá em Portugal, congregando lá na igreja, minha esposa, porque o custo de vida seria menor para mim aqui, e mantê-las lá. Então foi um desafio que eu sofri. E aí nesse 1 ano e meio trabalhei aqui, sofri um acidente, fiquei um tempo sem trabalhar, pude ver o cuidado de Deus, os ímpios foram usados para toda semana depositar um dinheiro na minha conta. Eu vivi tantos milagres aqui, que quando a minha família voltou para cá, a gente voltou 3 anos e meio, que, né, depois que nós estávamos aqui já, eu estava aqui, minha família... Aí eu conversei que nós estávamos conversando com uma irmã, e a irmã disse assim, irmão Cleiton, Deus me falou em sonho que a igreja não seria em Londres, e nós estávamos lutando porque a gente não conseguia ver as portas se abrir em Londres, sabe? Não conseguia ver, as coisas estavam muito, muito cerradas lá,
E o custo de vida subindo, e eu trabalhando dia e noite para se manter lá. Eu dizia, Senhor, mas eu tenho que trabalhar dia e noite para me manter aqui. E eu fui chamado, eu não estou entendendo, comecei, sabe, lutar com Deus nesses quesitos. E aí, Deus usou uma irmã para dizer assim que ela teve um sonho que ela via a nossa igreja no interior, sendo inaugurada. E aí eu disse, então, isso quer dizer que Deus, né, comecei a orar a Deus, Senhor, céu interior. Aí que eu saí de Londres, 3 anos e meio morando em Londres, a qual tivemos 1 ano fazendo culto lá, nós viemos para o interior, para a cidade onde nós estamos agora, Bridgewater. Aqui tinha um irmão, que era da nossa igreja lá em Portugal, o presbítero irmão João, e eu orava por ele. E eu dizia para minha esposa, o João vai ser um obreiro da nossa igreja. Não sei quando, nem sei como. Só que eu nunca se abria a porta para vir para a cidade onde o João estava. Aí, esses 3 anos e meio ali em Londres, quando nós começamos a buscar ao ponto eu fui para Exaó. Aí na Exaó a gente começou a buscar Deus, foi batendo nas portas, ao ponto assim que Deus fez algo tremendo, né? Depois dali foi um novo tempo para a obra aqui. Mas o desafio maior aqui, irmão, hoje sou eu que trabalho, né? Minha esposa não trabalha, tá, graças a Deus, está gestante, até peço desculpa. Ela não poder estar conosco aqui porque ela está com 3 meses, ela está com uns meses bem complicados, o princípio da gravidez, então é bem. Como é o nome da sua esposa, irmão? É a irmã Viviane. Viviane, olha aí. Ela tá, nós estamos esperando o segundo filho, né? Filho ou filha, já temos uma de 14 anos, a irmã Esther, e Deus nos concedeu agora um missionário que será britânico, né? Glória a Deus, né? Deus sabe, né? E aí, irmão, a gente optou vindo pro interior, só eu trabalhar e ela, né, poder ter tempo para a filha. Aí, só eu trabalhando, diminuiu o meu ritmo. Hoje eu trabalho só 5 dias por semana, eu trabalhava 7 dias por semana, né? Trabalhava de 12 a 15 horas por dia, porque o custo de vida aqui na Inglaterra subiu demais. É gritante a diferença de que quando chegamos aqui do que é hoje. Praticamente, por não ter ideia, dobrou, né? O custo aqui no interior de um aluguel, quando eu cheguei na Inglaterra, o interior era 500 euros. Hoje o aluguel de uma casa no interior é 1.200 euros. 1.200 libras, olha só. De 500 para 1.200. E então, esses são os desafios. A gente tem buscado, né, estudar o inglês, que tem sido uma coisa muito árdua para mim, porque eu já tenho uma idade avançada e o trabalho aqui me deixa bem exausto todo dia, né? Mas eu luto 1 hora por dia para estudar inglês. Eu usei como o senhor. A minha filha escuta a palavra uma vez e decora, eu tenho que estudar 10 vezes para conseguir decorar. O jovem tem uma facilidade, né? Eu brinco, my English é survival, né? É só para sobrevivência, né? Mas aonde eu vou me comunico, eu tento, né? Consigo sobreviver, com a graça de Deus, ligo, converso com clientes, coisas assim, já estamos... Mas não é fácil, irmão, não é fácil. Então foi o maior desafio, a língua, né? O idioma, o choque transcultural. Porque a Inglaterra, né? Hoje é o 5º país ateu no mundo, né? É um país onde a bruxaria domina muito, magia negra domina muito, é guerra espiritual. Minha filha mesmo, pra você não ter ideia, esse ano a gente teve tirado da escola ela, porque ela está sendo perseguida de uma forma terrível, por ser cristã, por não se moldar ao sistema dos adolescentes, né? Por ela resistir e conservar essa doutrina, aquilo que ela foi ensinada e foi desde criança incutido no coração dela. Chegou ao ponto que ela começou a chorar e dizer que não ia na escola. A perseguição, irmão, assim é real. De uma forma assim que a gente teve que botar ela no homeschool. Hoje ela estuda homeschool em casa, devido à perseguição que a minha filha sofre por ser cristã aqui, né? Mas você diz assim, mas não tem cristãos aí? Ela tinha colegas cristãos, mas de igrejas liberais, que tudo pode. E ela, por dizer que, por ser de uma igreja conservadora, ela não podia ter esse tipo de atitude, de ações, que as crianças, os adolescentes começaram a perseguir ela, fazer bullying. Irmão, se eu contar o que ela passou, foi um desafio que nós passamos, né? Aí o diabo sempre trabalhando para tentar nos intimidar. E a gente sempre, né, lutando e buscando em Deus a graça de Deus. Então, assim, ó, se eu for contar aqui, nós levaríamos horas de tantos desafios, tantas humilhações, por não dominar a língua, por depender de pessoas muitas vezes. Não é fácil. Então eu sempre digo para o missionário, vai para um país que tem que dominar a língua.
Se não dominar, tem que falar o B1, que seria o básico para sobrevivência e comunicação. Irmão Cleito, esse ponto aí que o senhor está falando do idioma, o senhor está fazendo a obra em meio a nativos, não tem brasileiros aí? Não, existe, mas hoje, para você ter ideia, eu estou trabalhando com família brasileira, mas também a gente tem a eminência de trabalhar com famílias portuguesas que estão trabalhando e italianas, e espanholas. Então são pessoas que a gente consegue se comunicar, tanto italiano eu desenrasco um pouco, como no espanhol, mas a gente está orando a Deus, para Deus levantar uma pessoa para ser nosso tradutor, porque a gente vê a grande necessidade. O que Deus tem me mostrado, assim, que é a obra aqui, o momento que abrir, vai ser algo muito grande. Glória a Deus. Vai ser muito grande. Eu lembro que o pastor Humberto, nós estávamos viajando, estava levando ele para Roma, quando ele esteve na Itália. Eu estava dirigindo o carro para ele e ele dormiu. E quando ele acordou, ele disse assim para mim: irmão Cleito, eu tive uma visão com o irmão. Eu via que o irmão carregava frutos grandes. Eu não pude entender o que era isso, mas eu entendo que Deus tem com a vida do irmão muito grande. Chegando aqui na Inglaterra, eu comecei a ver isso, entendeu? Que você não consegue colher frutos grandes se não tiver um trabalho árduo, um trabalho sofrido, um trabalho arduoso. E eu vejo que todo esse trabalho que nós estamos aqui, quase 5 anos, como o missionário Rodrigo Sica, na Itália, ele vai gerar frutos. E são frutos que a gente vai se surpreender. E o meu foco maior, irmão, eu fico comigo com aquilo que a gente aprendeu sobre a igreja colonialista, né? Na escola de missões. Eu luto muito com isso de nossa igreja só para brasileiros. Eu sempre orei a Deus, Senhor, eu quero alcançar os brasileiros, eu quero ser um pastor de brasileiros, mas o meu foco é os nativos. Sim, e não só nativos. Glória a Deus. Eu estou vendo assim que o senhor realmente, Deus está lhe dando uma estratégia, né? O senhor está falando, eu vejo que o seu alvo é justamente pregar. Deus mandou o senhor para a Inglaterra para pregar para os ingleses, né? E a Sim. obra vai ser grande. Então, qual é a estratégia que Deus tem lhe dado para... Fora essa questão do idioma, assim, como é que é feito o evangelismo, o que está sendo feito? Agora vai inaugurar o templo, né, dia 7 de setembro. O senhor está fazendo convites? Como é que é esse negócio aí? Irmão, aqui o evangelismo, o que acontece no evangelismo? Como é que é para evangelizar aqui? Você para numa rua e fica um cartaz, né? Você não pode falar nada, não pode abordar ninguém. Se tu abordar alguém e alguém te denunciar, você pode ser até preso, né? Por importuno. Então você tem que ficar parado ou tocando um violão e cantando, né? Uma expressão artística. Não pode entregar um folheto, um jornal, não. Não, porque se alguém se sentir ofendido com aquilo ali, automaticamente você vai ser penalizado por aquilo. Então você tem que ter muito cuidado, é só o corpo a corpo, evangelismo corpo a corpo, né? Então qual foi a primeira estratégia que eu vim da Exaú? Foi trabalhar o núcleo duro da obra, né? A gente está trabalhando com uma família aqui, como disse Paulo, né? Tendo dores de parto, até que Cristo seja gerado. Isso não é fácil, né? Você trabalhar, mas a gente vê os resultados que Deus vem trazendo aos poucos. Não estamos preocupados com multidão, não estamos preocupados porque eu entendo que se você ganha uma família, alcança elas, e o caráter e a mente de Cristo é implantada nelas, e elas conseguem viver aquela obediência a Deus, o amor a Deus, como a palavra manda, elas vão gerar outras ovelhas da mesma forma. E vai ser gradativamente o crescimento da igreja de uma forma estruturada. Então, uma das coisas que Deus falou comigo quando cheguei na Europa, que apenas pregar o evangelho não é suficiente, porque você prega muito, né? Há igrejas de todos os tipos aqui. Eu até falava para alguém, se eu viesse como missionário de uma igreja liberal, eu já estaria aberto desde o primeiro dia. Porta larga, tem muita facilidade. As igrejas são cheias. Mas as pessoas entram depressivas e saem depressivas. Entram endemoniadas e saem endemoniadas. Você conversa com elas, elas dizem: eu não sei o que está acontecendo, eu vou à igreja, mas minha vida não muda. Aí você começa a falar de Cristo para elas, e elas dizem: mas como que vocês conseguem viver assim? Eu não consigo entender. E aí você entra e começa a evangelizar. Então, isso gera uma fome nelas, o corpo a corpo, gera um desejo. Então chegou a hora de a gente agora abrir a igreja aqui para trazer essas pessoas até a igreja. E Deus falou comigo que uma das formas que Deus
tem para fazer através do sobrenatural, a ação de Deus sobrenatural. Porque apenas pregar, as pessoas estão cheias de ouvir a palavra. Agora, onde a palavra é pregada e os sinais e maravilhas seguem, está cada vez mais raro. E é isso que vai levar muitas pessoas a olhar para Cristo. É os sinais e maravilhas da parte de Deus. Deus vai lhe usar muito aí, irmão Cleito. Pode ter certeza disso. Me diz uma coisa, nós não queremos também alongar muito, né? Vamos ter outras oportunidades para falar com o irmão. Mas dia 7 de setembro, então, grande inauguração do nosso templo na cidade de Bridgewater, Inglaterra. Bridgewater é Somerset. Dia 7 de setembro já está agendado com a diretoria da igreja metodista, que a gente alugou, né? Para você ter uma ideia. A gente já está há mais de 3 meses para alugar esse salão. A gente primeiro teve que mandar um e-mail, solicitar uma reunião. Aí mandamos o e-mail, aceitaram o nosso e-mail, então nos marcaram uma reunião, aí sentamos, conversamos, explicamos como é a nossa igreja, tudo, qual era o nosso desejo. Aí eles mandaram nós formalizar e mandar todos os documentos da igreja para ser analisada pelo conselho da cidade. Aí o conselho da igreja local analisou e disse que poderiam alugar para nós, né, a igreja. E aí, então, não bastava, agora tinha que mandar para Londres, para a central da Metodista na Inglaterra, onde eles analisariam o documento, a questão de fé da nossa igreja, né, que o pastor Humberto mandou traduzido para cá, nossa confissão de fé, e também um documento que nosso pastor presidente, escrevendo quem eu era, que eu era membro da igreja, presbítero da igreja, missionário, responsável da igreja na Inglaterra. Teve que fazer toda essa declaração para daí, primeiro passar aqui, agora daí foi para Londres. De Londres foi analisado esses documentos, e aí veio a resposta para nós que era positiva. Agora eles querem outra reunião aí para fazer o contrato. Esse foi o último stop. Então, por que foi difícil, irmão Jorge? Porque a revelação que Deus me deu para mim, o lugar que Deus deu para mim, tinha vários lugares. Mas aquele lugar que quando eu passei ali, Deus disse, aqui que eu vou começar o meu projeto. E ali a gente procurou a diretoria, aí a gente colocou o quê? Se fosse 2 horas ou 3 horas, seria mais fácil. Só que eu fui ousado. Quando eu falei para ela assim, o horário que eu queria, ela disse assim, você tá certo? É isso mesmo? Eu digo, sim. Eu quero todos os sábados, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, um horário todas as semanas da igreja. E ela disse, por quê? As igrejas fazem 2 horas de culto e vão embora? Digo, não, nosso ministério tem uma visão diferenciada. Pela manhã nós temos a consagração, o jejum, o fast. Temos jejum, oração, estudo a palavra de Deus. E aí, às 3 horas da tarde, termina o nosso jejum e a gente vai para o culto, que é das 3 às 5 horas. Aí ela falou para mim assim, tá, mas vocês não querem fazer? Não, queremos fazer culto, mas também queremos ter a oração e jejum durante o dia. Ela ficou apavorada, ela disse, mas isso não é necessário, todas as igrejas... Olha só, já começou diferente. Isso não é necessário, porque as igrejas não fazem assim. Eu digo, sim, mas nosso ministério tem essa revelação bíblica. Eu disse, se é para nós começar a igreja aqui... Vamos começar baseado na oração e no jejum. Se é para fazer igual, não precisa nada, né? Então já chegou mostrando a diferença. Glória a Deus. Amém. Bom, Cleito, então vai ser a inauguração dia 7 e todo sábado vão ter cultos regulares todos os sábados, é isso? Todos os sábados nós teremos a partir do dia 7, a igreja foi alugada, nós teremos, né? Será dia 7 vem o pastor João César, nosso pastor supervisor, também o nosso pastor Isaac, vai vir de Portugal, também estará junto aqui, ele e a família, Mataliene, a filhinha Sara. Também alguns irmãos aqui da Inglaterra vão estar conosco, o irmão Alvarino, que é esse irmão que começou comigo a igreja lá em Londres, Deus trouxe ele para perto de mim, está aqui comigo de novo. Também temos o irmão Paulo Renato, que era membro da nossa igreja em Portugal, também é outra família, outro projeto que Deus está nos dando, só que é 200 milhas daqui, que a gente, depois de abrir a igreja aqui, estruturar a igreja aqui, a gente já tem esse projeto de 200 milhas, abrir esse ponto de pregação também, que essa família está, por enquanto, está sem suporte, né? Mas eles vão estar conosco aqui. Então, todos os sábados, a gente vai ter, das 10 da manhã às 3 da tarde, 2h30, né?
vamos ter consagração aqui na nossa igreja e vamos depois no nosso culto das 3 da tarde às 5 horas. Agora o projeto é culto nesses horários, mas mais para frente a gente quer pegar a parte da noite, que a igreja endureceu e nos dá noite também, porque nós queríamos grudar até de noite, né? Sim. A igreja meio endureceu, mas o que acontece? Eles querem ver se nós pagamos, se nós não somos uma igreja com problema. Então depois a gente quer deixar a consagração das 10 da manhã às 5 da tarde e o culto das 7 às 9 horas. A gente quer ficar o dia todo, sábado, envolvido aqui. E a gente já começou com essa revelação que Deus nos deu, né, que é do ministério de estar em jejum e oração. E eu tenho convidado os irmãos, tenho levado. Todos os sábados nós temos culto aqui. Eu digo, irmãos, a oração é o caminho. A oração é a chave. Sem oração, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Deus vai então eu abençoar tenho colocado grandemente deles o jejum e oração. E a gente tem visto que Deus está começando a trabalhar de uma forma sobrenatural, que até um irmão aqui da nossa igreja já me chamou esses dias e inaugurou um cenáculo na casa dele e disse, pastor, vem ungir o cenáculo na minha casa, que a partir de agora esse cenáculo vai ser o altar de oração, aonde eu vou ter para orar a Deus e o senhor também vai estar convidado para estar orando conosco aqui todos os dias. Olha que tremendo. Glória a Deus. Então, Deus está trabalhando. Irmão Cleiton, já encerrando a sua participação, como é que nós aqui no Brasil podemos ajudar, além de orarmos, como é que podemos ajudar aí a obra na Inglaterra? Irmão Jorge, eu louvo a Deus assim porque desde então o cuidado de Deus na parte financeira tem sido especial para conosco aqui. Hoje os dízimos as entradas que nós temos aqui, elas são suficientes para pagar o aluguel, as despesas da igreja e eu creio que logo, até mesmo o salário pastoral, Deus vai nos conceder esse privilégio de sair da vida secular para ficar na pastoral ligado. Eu olho pelos olhos da fé. Então, financeiramente, como eu tenho vivido na minha vida pessoal, irmão Jorge, eu tenho visto o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, o cuidado de Deus. Eu sei que Deus tem cuidado da obra também. Então, o que a gente ora muito, pede muito para os irmãos, assim, orem pela Inglaterra, adotem a Inglaterra, 10 minutos, 15 minutos na tua oração por dia, sobre essa nação, uma nação muito necessitada, uma nação rica, mas miserável, pobre espiritualmente, escravizada, a bruxaria aqui, irmão, é muito forte, magia negra. Esses dias eu fui fazer uma entrega numa casa e me chamou a atenção que aquela casa tinha carro, tinha aspecto, tem gente dentro dela, e eu me aproximei daquela casa. E quando me aproximei daquela casa, eu olhei na janela daquela casa e eu vi um altar, um congal de bruxa. E o Espírito Santo me falou, aqui é um lugar onde os demônios são cultuados. Um dos lugares onde os demônios são cultuados. E aí Deus me fez entender que ali é um dos lugares. Pra você ter uma ideia, só para trazer a guerra espiritual da cidade onde eu moro. Cada cidade tem um principado. E aqui o principado que age nessa cidade é terrível. Por quê? É uma cidade muito rica. Aqui nós temos uma usina nuclear que está sendo construída. Só essa usina nuclear, ela tem quase 15 mil pessoas que trabalham nela. E aí então tem muito dinheiro, é uma cidade muito rica. Cidade interior, mas muito rica. Mas toda semana tem alguém em cima da ponte para se matar. Alguém que pega o carro, pega a autoestrada e sai a autoestrada e joga no barranco. E as autoestradas aqui, então toda semana as autoestradas aqui que ligam uma cidade à outra, ela fica trancada. Então é complicado, o trânsito fica terrível. Então há uma ação demoníaca nessa cidade que até os ímpios dizem que é uma cidade que está entregue aos demônios. Porque, irmão, tem dezenas de cidades ao redor. Os acidentes, as circunstâncias que fazem a autoestrada ficar fechada é nessa cidade exclusivamente. Olha só que mistério. E Deus nos trouxe para ela. Amém. Aí se cumpre, a Bíblia diz que Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Então, quando começo a ver isso, e Deus começa a me revelar isso, Deus começa a me dizer, filho, te prepara, porque aonde nesse país, uma das cidades que o diabo tem dominado, tem levado milhões de pessoas a adorar a Satanás, eu levantarei algo muito grande da minha parte. Oh, aleluia! E eu creio, meus irmãos.
Isso não é porque o irmão Cleito, porque Deus, porque eu sempre digo, o projeto não nasceu no meu coração, nem no coração do pastor Humberto, nem no coração do pastor João César. Esse projeto nasceu no coração de Deus. E eu digo, Senhor, muito obrigado por fazer parte deste projeto. Eu não era merecedor. Amém. Eu não era uma pessoa que seria, quem sabe, apta aos olhos humanos de estar aqui, mas Deus me escolheu, me chamou. Então, o que a gente pede? Ore, irmãos, adote a Inglaterra, adote a igreja em Bridgewater, aonde o ramo foi plantado e começou a produzir fruto. E eu creio que esses frutos, em pouco tempo, nós vamos precisar obreiros para cuidar outras áreas, porque a gente já está vendo o que Deus está fazendo. Essa semana alguém me ligou e disse, pastor, eu estou evangelizando as pessoas de tal cidade. Eu digo, irmãos, essa cidade que o irmão está falando, eu tenho um casal da nossa igreja que mora lá. Aí ele falou, como, pastor? Eu digo, não, irmão, nessa cidade que o irmão está falando, que essas pessoas o irmão está evangelizando e querem culto, eles são da mesma cidade aonde esse casal, depois de abrir a igreja aqui, eu estou para começar a dar culto para eles, nem que seja quinzenal, lá, é a mesma cidade. Olha o mistério, irmão Jorge. Sim. Deus trouxe pessoas da 200 milhas lá onde está esse casal, o irmão Paulo Renato e a esposa dele, a filha dele, para trabalhar aqui, junto com os irmãos da nossa igreja. E os irmãos estão evangelizando eles, e eles estão voltando para casa querendo culto. Glória a Jesus. Então, o que eu vejo assim? Que a gente nem inaugurou a igreja aqui, já começa a ver que outros lugares estão tendo resultado do plantio que está sendo semeado. Então, a gente precisa muito da oração dos irmãos. Orem por nós, levam nós em oração, porque o que Deus tem nessa nação é muito grande, irmão. E financeiramente, a gente tem visto assim algo maravilhoso da parte de Deus. Então, quem sabe assim, a obra missionária... Irmão, eu acho que são 3 necessidades: financeira, pessoal e oração, né? Eu vejo que nós precisamos mais de oração e a segunda pessoal, de pessoas, de missionários, para estar conosco aqui. Porque foram 5 anos, eu e minha família sozinha aqui, batalhando, que nem o missionário Rodrigo Sica, dando culto doméstico. Se Deus falar com alguém aqui que está nos assistindo, o senhor está disposto a acolher, então, aí e dar todo o apoio. Irmão, claro, se Deus chamar, né? Não vai para a Inglaterra para incomodar o missionário lá, né? É que, na verdade, eu sempre digo, irmão, para vir para cá tem uma forma de vir. Quer vir ficar ilegal, não tem como ficar porque não consegue nem trabalhar mais. Hoje, qualquer emprego aqui exige o cadastro no governo, né? Sim. Só tem cadastro que é legal. Agora, o que eu vou dizer para os irmãos? O governo da Inglaterra, eles dão muita oportunidade para quem tem qualificação. Vamos pegar assim, ó. Tem um médico aí. O médico tem um inglês muito bom e ele aplica para uma vaga aqui. Ele vai fazer uma prova e se ele alcançar o número de pontos, ele vai ser convidado pela empresa que ele aplicou a ser chamado e vão pagar tudo para ele. Então, irmão, qualquer profissão, você entra no site do governo inglês, ali tem muitas profissões que estão precisando, falta mão de obra. Depois que saíram da União Europeia, que aconteceu o Brexit aqui, milhões de europeus foram embora. Então, a mão de obra aqui é muito limitada. Há muita necessidade de mão de obra, mas qualificada. Aí as pessoas dizem, irmão, então eu sou um baita pedreiro, eu sou um baita confeiteiro. Mas se o irmão não fala inglês, o irmão não consegue esse visto. Nem se apresenta. Não, é porque não adianta, irmão. O visto é feito, a prova é em inglês. Você tem que saber o B1. E aí o que acontece? Vai ser a pontuação. Então qualquer profissional que entra no site do governo vai ter, irmão. E já vem empregado, com visto pago, tudo. Quem sabe até mesmo a empresa que contratar as pessoas já paga tudo, irmão. Até casa para morar por 1 ano. Olha aí. Nós abrimos o programa hoje anunciando aqui um culto em inglês no próximo domingo. Então, se a pessoa quer aprender o idioma, vem nos cultos. Tá bom, irmão Cleito? Suas palavras finais aí, nós já estamos em cima da hora, para deixar para os ouvintes aí só um incentivo, quem sabe, né? Para orar aí, o senhor falou bastante sobre as experiências, os desafios, e agora dia 7 de setembro, então, a inauguração oficial do Ministério da Restauração na Inglaterra. Só repete o nome da cidade, irmão. A cidade é Bridgewater. Valquíria, anota aí, Bridgewater. Bridge. É Bridgewater.
né, de água, ponte, água junto, mas não tem nada a ver com ponte e água. Bridgewater é uma cidadezinha a 35 milhas de Bristol, mas aqui está começando o rebento, chegou, e aqui o rebento dessa videira está frutificando. Já estamos também trabalhando para começar um discipulado. Ainda não temos data de batismo, mas já temos pessoas para ser discipulada. O trabalho está acontecendo, meu irmão. E eu sempre digo assim, irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há mais tempo de nós nos preocupar com as coisas daqui. Os sinais estão aí, né? Os sinais. Hoje eu escutava um relato sobre o que está acontecendo na economia mundial, que a próxima tendência é a moeda digital, os governos começarem a botar a moeda digital, e a moeda digital, todos os projetos sociais ser pagos nas moedas digitais. Então tá. Deus abençoe, irmão Cleiton. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe. Saudações para a irmã Viviane, sua filha também, a Esther, Amém. Né? Esther, isso. Deus abençoe a gestação da minha Viviane aí. Glória a Deus. Pai por nós, irmãos. Amém, amém. Mais um louvor e já voltamos para o próximo bloco. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, flui, Espírito de Deus. Diga flui, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Experimente glorificar ao Senhor. Te exaltamos nesta noite, querido Deus. Derrama a tua glória sobre nós, a tua presença, Senhor. Renova o meu irmão, renova a minha irmã, renova o meu irmão e a minha irmã. Vem Espírito de Deus, diga. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Se derrama na presença do Senhor. Espírito de Deus, Vem. vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Voltamos então com o programa Restaura News. Queremos atualizar os nossos ouvintes que estão aqui no chat. O irmão Tiago e a irmã Tamires, da área norte. O irmão Roberto César, a irmã Jussara Tápia, Deus abençoe. Gladys Ribeiro de Canguçu. Tatiana Tiede Parou de Santa Maria.
Glória a Deus. Evangelista Sandro de Santa Catarina, na área Torres. O irmão Juarez também está aqui dando seu glória a Deus. Carlos Abreu está assistindo a programação. O irmão Hamilton, lá de Ulha Negra. Deus abençoe. Também aqui o irmão Sandro Oliveira, a irmã Carolina, Salete, Veroni, Iracema, o irmão Neuso de Viamão, congregação São Tomé, Samara Castanho de Lajeado, Marli Santos, Géser Nicolas, da sede internacional, Joel Nascimento, da área Pelotas, Maria Aparecida, a irmã Rosa Maria também lá de Pelotas, o irmão Maicon Machado aqui diz que está na escuta da programação, juntamente com a esposa Luana e com a filhinha Maria, aliás, Emanuele Maia, né Maria? Emanuele Maia. Glória a Jesus. O irmão Elson, a irmã Ana Maria Farias, Pedro Dávila, Rosalino Cavaleiro de Caxias do Sul e quem mais aqui que entrou aqui? Iremar Costa da Silva de Eldorado do Sul. E o irmão Jocely, lá de Cabreúva, São Paulo. Deus abençoe. Muito bem. Estamos já no terceiro bloco do nosso programa. Saindo da Inglaterra, vamos para o Paraguai, irmã Valquíria. Vamos colocar umas fotinhas aí. Olha aí, ó. É sobre o pilar infantil do Departamento de Ensino. Essa primeira foto aí. Nós temos aí as irmãs, juntamente com o irmão que está no púlpito. A irmã Rosa Melgarejo, a irmã Daisy. Outra foto aí, olha aí. Momento em que está vendo a troca ali da encarregada do departamento. A outra foto. Muito bem. Vai passando aí. Então tá aí, ó. Os irmãos. Isso é lá no Paraguai, irmãos. Glória a Jesus. Tá aí nessa foto aí, mais uma. Acabou? Então isso é lá em o evangelista, o vídeo da encarregado da área Cidade Leste, estava ali então coordenando este trabalho do pilar infantil do Departamento de Ensino lá no Paraguai. Muito bem, vamos um breve intervalinho, já voltamos para o último bloco do programa Restaura News de hoje. Dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Cante de coração, irmãos. Abre a tua boca e adore a Jesus. Aleluia. 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 O Espírito do Senhor Jeová está nesse louvor. Aleluia. Eu também minha cruz. Aleluia. É por uma coroa a trocar. Desde a glória do céu. É para Jesus. O Cordeiro de coração. De Deus, aleluia. Ao Calvário humilhante baixou. Olha só. Esta cruz, olha só, que coisa. Tem atrativo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Olha só. Aleluia! Salvou! Salvou! Aleluia! Sim, eu
amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Oh, que coisa maravilhosa! Levarei Eu também minha. Oh, que oração, hein? Que declaração, igreja! É uma declaração para Jesus. Oh, maravilha! Nessa cruz Vem. padeceu Olha aí. e por mim. Você está sintonizado no programa Restaura News, que é um programa da Igreja Restauração. Mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esta programação com seus contatos e também deixar o seu comentário aqui no chat. Nós aqui estamos agora aqui com o irmão Fernando Padilha, de Maracaju. Também o irmão Paulo Jair, nosso encarregado aqui da área Bom Jesus, pastor José Ávila, Deus abençoe, Fernando Padilha, Elaine Martins. Deus abençoe os irmãos que estão sintonizados. Muito bem. Último bloco agora, então, do nosso programa de hoje. Nós tivemos, no final de semana passado, o terceiro retiro regional da sub-região Entorno Leste. Essa região Entorno Leste, ela engloba as áreas Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão. No sábado pela manhã, nós tivemos ali a ministração da palavra pelo auxiliar Jean. Segura um pouquinho as fotos aí, irmã Valquíria, só para eu dar uma lida aqui. À tarde, o pastor Dorival, da área de Santa Cruz, também trouxe um estudo para os jovens. E à noite, os corais participaram. A glória de Deus se fez presente. Também, aqui o coral de Gravataí. No encerramento aqui, o presbítero Fernando, da área de Parobé, ministrou a palavra. O tema do retiro, acho que é isso aqui. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos às fotos. Então, na primeira foto, essa é a terceira? É a parte do público presente lá no retiro. Aí, ó, a irmã voltou? Tá. Muito bem. Certo. Aí o auxiliar Jean, ministrando no sábado pela manhã. Mais uma fotinho aí. Os irmãos orando com imposição de mãos. Também continua ali os líderes impondo as mãos nos jovens. Agora aí temos ali os irmãos da área de Viamão. Agora aí o pastor Dorival, da área Santa Cruz, que ministrou no sábado à tarde. Olha aí parte dos jovens presentes no retiro. O vocal de jovens de Gravataí também está aí, ó. O superintendente, pastor Adriano, ministrando o culto à noite. O vocal de jovens de Cachoeirinha. Aí agora um momento de oração. O presbítero Fernando, na próxima foto ali, ó, ministrando no encerramento no domingo. Momento de oração. Ali o presbítero Fernando orando pelo supervisor de jovens da sub-região Entorno Leste, presbítero Alex, a sua esposa. Os jovens aí sendo abençoados. E a foto oficial do retiro da sub-região Entorno Leste, que compreende as áreas Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão. Muito bem. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui no chat. Aqui a irmão Alberto Ventura e a irmã Vânia Kruger, de Canguçu. Programa Restaura News chegando ao final. Nós convidamos você a se inscrever no nosso canal do Ministério Restauração, no canal da Rádio Restauração Online e se inscrever também no canal do Telegram. Baixe o aplicativo Telegram no seu celular e se inscreva ali no canal oficial do Ministério Restauração. Ali você vai receber as notícias em tempo
real praticamente, que todo dia assim uma enxurrada de informações e também a oração com o nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Vamos encerrar fazendo uma oração, irmã Valquíria. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na apresentação desse programa. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai. Ouvimos o testemunho do presbítero Clayton lá, Senhor, na Inglaterra. Ajude esse irmão, Senhor, nessa obra que se iniciou já há 5 anos, mas agora, Senhor, oficialmente, a partir do dia 7 de setembro. Usa-lhe em tuas mãos, ó Pai, com sinais, com coisas sobrenaturais, ó Pai. Teu nome vai ser glorificado e quem sabe, Senhor, vai ser o sinal que a obra vai crescer, vai andar, vai, Senhor, dar um impulso. Pai querido, te louvamos também pelos irmãos que estão no chat participando, cada um que está, Senhor, na audiência, Senhor, videologado nessa programação. Abençoe a irmã Valquíria, que está na técnica, Senhor, cada um dos irmãos. Tudo entregamos nas tuas mãos e pedimos, ó Pai, ficar conosco e pedimos, ó Pai, até a próxima quinta-feira, quando teremos aqui mais informações. Oramos pelo pastor Humberto também, Senhor, nosso presidente, irmão Rodinaldo, nosso diretor. Usa os teus filhos, ó Pai, na coordenação do Departamento de Comunicações. Pai Celeste, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no precioso nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.